Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, como vocês podem ver, serão só relatos de enfermeiras. Meu povo, vocês já sabem que vão estar bons, né? Então, me faz favor, já curte aqui logo no início para ajudar o canal. Deixa um comentário aqui para mim também. E se você tiver alguma história para me contar, para eu poder contar aqui pro pessoal também, me manda. Eu sempre deixo o e-mail para mandar os relatos na descrição do vídeo, tá bom? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seu amigo mais medroso, que eu te garanto que vai curar o medo dele. Ou não, mas vai ajudar o canal, então já vale muita coisa, né não? Mas é isso, não vamos demorar muito e vamos para as histórias. E, gente, a primeira história chama Não Deixe Que Me Levem. Começou daquele jeito. Ela é bem curtinha. Eu trabalhei na recepção de um hospital por algum tempo. E eu vi várias histórias de pessoas que trabalhavam lá em todos os setores. Mas a história que mais me marcou foi de uma enfermeira. Ela me contou o seguinte. Um dia, uma mulher foi levada para a oncologia do hospital, onde ela costumava trabalhar. Ela recebeu a paciente que estava morrendo. Estava inconsciente assim já tinha vários dias. Em um ponto durante a noite, a enfermeira entrou no quarto e a paciente estava no topo da cama e olhou para ela e disse: "Não deixe que me levem." A enfermeira ficou assustada, né? Porque aquela paciente estava inconsciente há pouco tempo atrás, há alguns minutos atrás ela estava inconsciente. Então ela respirou fundo e tentou racionalizar a situação e perguntou à paciente quem que estava tentando levar ela. E a paciente disse o seguinte: aquela coisa preta lá em cima. E apontou para o ar. Bom, não teve o que fazer. A paciente morreu em minutos depois desse ocorrido. Mas, gente, o mais louco não é nem ela ter visto a morte, né? A suposta morte. Porque tem muitos relatos que eu já ouvi em outros canais de pessoas que viram ou de pessoas que presenciaram outras pessoas vendo algo que supostamente era a morte ou que estava vindo buscar. O mais interessante é que ela estava inconsciente, voltou da inconsciência só para ver a morte. Esse aí. Eita, vamos lá. O próximo relato chama Mistério da Cadeira. Eu estava trabalhando no turno da noite, das 11h30 da noite até as 7h30 da manhã, em uma unidade residencial de cuidados paliativos com 9 leitos. O prédio era relativamente novo e estava aberto há vários anos. Uma noite eu estava sentado no posto de enfermagem, por volta das 3 da manhã. Meu colega saiu para fazer uma pausa e me deixou sozinho. Todos os pacientes estavam dormindo e não havia visitantes durante a noite. De repente ouvi um barulho que não consegui identificar. Coloquei a cabeça para fora da porta do consultório e olhei para o corredor em direção aos quartos dos pacientes. Pensei talvez que alguém tivesse acordado. Vi que não havia nada e me virei em direção à área da recepção. Lá eu vi algo estranho. Em uma sala vazia, a cadeira do escritório se movia de um lado para o outro como se alguém tivesse acabado de se levantar rapidamente dela. Ela movia assim, de lado. Entendi. Eu entendi que era assim, para frente, para trás, ou de um lado para o outro, mas era... Entendi. É porque era da casa de girar. Fiquei de pé e observei a cadeira se mover, cada vez mais devagar até que finalmente parou. Então eu senti. O ar ao meu redor tinha sido perturbado e eu podia sentir isso na minha pele. Não conseguia ouvir nem o som vindo dos quartos dos pacientes, nem de onde meu colega estava descansando. Não havia janelas abertas ou ventiladores ligados. Cheguei até a verificar se alguma coisa tinha caído de uma prateleira que pudesse ter batido na cadeira para fazê-la se mover. Não consegui encontrar. Será que foi um terremoto? Um tremor? Um caminhão passando? Olhei em volta para todas as outras cadeiras que estavam paradas. As tapeçarias de parede não estavam se mexendo. Admito que fiquei assustado. Pudera, né? Não havia nada que pudesse ter feito a cadeira se mover daquele jeito. Quando penso naquela noite, ainda me sinto estranho. Fico imaginando se alguém que faleceu naquela unidade voltou para nos ver. Em cuidados paliativos, sabemos que os nossos pacientes vão morrer.
É nosso trabalho ajudá-los a passar pelo estágio da morte com o mínimo de dor e desconforto possível. A morte não nos intimida nem nos assusta. A morte faz parte da vida. Mas o que são os fantasmas? Boa pergunta. Aqui não fala também, tipo, se alguém faleceu naquela noite ou próximo ao horário que ele viu, né? A cadeira se movendo. Mas, gente, assim, não tem muito o que comentar, né? Não acho que relato envolvendo funerária, relato de hospital. Não tem muito o que dizer, é o que é. E o próximo relato chama Chamando do Túmulo. Tínhamos um paciente que estava sempre no botão de chamada. Aí ficava apertando. Você conhece o tipo, sabe? As enfermeiras têm que se revezar durante o turno para atender o botão de chamada para que o principal possa realmente fazer outro trabalho. Eu trabalho das 19 horas da noite até as 7 da manhã. E ele morreu por volta das 8. E ele tava com uma cara tipo, como você pôde me deixar morrer? Como se fosse culpa nossa, né? De qualquer forma, a família chegou e foi embora por volta das 9 horas. A funerária foi embora por volta das 9h30 e por volta das 10, o botão de chamada começou a tocar. Eu estava lá. O botão de chamada tocava a cada 5 minutos. Uma das enfermeiras era uma garota muito espiritual e por volta das 2 da manhã, depois de 4 horas disso, a enfermeira gritou, chega! Ela desceu gritando, sabe, pro quarto vazio. Senhor fulano, você morreu, não pode mais ficar aqui nos incomodando, vai embora. Em nome de Jesus, estou exorcizando você deste plano de existência. Vá pra luz e seja feliz. A gente não é de rir, não. Mas enfim, eu juro que o botão de chamada parou de tocar ali mesmo. Não é de rir, morte não é uma coisa pra gente ficar rindo, mas eu achei interessante assim, a mulher corajosa. E ela ficou sem paciência com o fantasma, né? Vá pra luz. O fantasma foi de medo da enfermeira. Ai. Mas, nossa, tem que ser corajoso, né? Pra trabalhar em hospital no turno da noite, meu amigo. Você tem que ser necessitado muito corajoso, porque eu não teria coragem. Gente, hospital pra mim é uma tormenta. Nossa, quando a minha filha nasceu, eu acho que pra mim só não foi mais difícil, porque eu tava tão deslumbrada com o nascimento dela, tão assim, tão maravilhada, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu fiz, que acaba que passou muito rápido, e eu fiquei tão empolgada assim de ficar olhando pra ela, porque em outras situações onde eu precisei ficar no hospital durante a noite, pra mim foi um tormento. Meu Deus, como foi difícil. Mas da última vez que eu fiquei, que foi quando a minha filha nasceu, eu fiquei também uma outra vez, mas assim, eu não passei a noite. Foi quando eu dei dengue, depois que meu filho já tinha nascido, a minha irmã ficou comigo. Mas assim, a gente foi praticamente a noite toda, assim. Mas foi por algumas horas, a gente foi, já tava de noite, voltou antes do dia amanhecer, ou o dia amanhecendo, eu tava tão ruim que eu nem me lembro. Mas também foi uma tortura, até porque dengue não é muito legal, e eu tava com uma bebezinha, tipo, é muito difícil, né? Então, para além do ambiente hospitalar, tinha outros agravantes, mas eu não gosto. Gente, hospital à noite é para quem tem coragem ou para quem precisa. E vamos pro próximo relato, que chama Hora de Morrer. Não sei se isso se qualifica como uma história de fantasma, mas vou contar. Eu estava cuidando de uma menina de 12 anos com anemia aplástica. Uma semana antes dela morrer, todos os dias, às 12h15, meio-dia e 15, eu senti um calafrio na nuca e os cabelos ali ficavam arrepiados. Mencionei isso à enfermeira da noite, que estava convencida de que ela morreria naquela hora. Vários dias depois, seus pais decidiram interromper todo o tratamento. Ela entrou em coma e ao meio-dia ela acordou. Pediu-me para segurá-la, disse adeus aos seus pais, avós e irmãos e morreu em meus braços. E era 12h15. Então, eu não sei se foi uma questão de fantasma, mas uma sensibilidade, né?
Talvez até tenha sido algum guardião, algum fantasma, gente boa, que ficou ali sussurrando no ouvido, né, do enfermeiro para poder ele... Enfim, vai acontecer tal hora, fique esperto. É triste, né? 12 anos, tão novinha. O próximo relato chama Fulana está de volta. Eu trabalho como auxiliar de enfermagem em cuidados de longo prazo. Tínhamos uma residente, a Fulana, que era totalmente independente. Todas as AVDs, não sei o que é isso, alguém sabe? Eram feitas por ela mesma. E ela se saiu bem sozinha, nunca teve um incidente. A única vez que ela queria ajuda era no chuveiro. Então ela só queria você por perto, só para garantir que ela não escorregasse ou caísse. Fulana pegou pneumonia e teve que ser hospitalizada. Quando voltou, estava fraca demais para fazer as coisas sozinhas, mas teimosa demais para pedir ajuda. A última coisa que a CNA dela disse antes dela ir para a cama foi: se você quiser se levantar, aperte a luz de chamada e eu vou te ajudar. E é claro que ela não fez isso. Livrou-se do alarme da cama, saiu da cama e caiu. Fulana morreu com a queda. Sua cama está vazia desde então. Na semana seguinte, a luz de chamada do quarto apagou à noite. Pensando que era a residente da cama tal, aqui que tá BI, eu não sei, gente, não sei o que significa essas siglas de hospital. Andei pelo quarto para ver o que ela queria. Entrei no quarto apenas para ver a luz de chamada para a cama B e A apagadas. A luz de chamada para a cama C, cama desocupada da fulana, estava acesa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Saí da sala e pedi para outra pessoa desligar a luz de chamada. Então, tinha 3 camas no mesmo quarto. Aí ela percebeu que alguém tinha chamado. Quando ela chegou lá, ela viu que era na cama vazia, que a paciente tinha morrido, que estava chamando, que a luz estava acesa. Triste. Enfim. O próximo relato chama Não Me Deixe Morrer. Isso é mais uma possessão do que uma história de fantasma. Tá ótimo, conte todas. Adoramos. Eu estava ajudando outra enfermeira com um paciente que tinha vivido uma vida muito difícil. Ele tinha várias coisas acontecendo com ele, de insuficiência cardíaca, renal. Esse homem tinha muito medo de morrer. Toda vez que seu monitor cardíaco apitava, ele simplesmente ficava furioso, gritando: não me deixe morrer, não me deixem morrer. A outra enfermeira e eu descobrimos por que ele não queria morrer. Por volta das 2 horas, o seu monitor cardíaco começou a dar o alarme de taquicardia ventricular. Nós 2 corremos para o quarto. Eu puxei o carrinho de emergência para trás de mim. E quando cheguei no quarto, a outra enfermeira já estava completamente branca. O homem estava sentado a cerca de 5 centímetros acima da cama. Ele estava levitando. Eita. E estava rindo. Todo o seu olhar mudou completamente. Os olhos dele tinham um olhar de pura maldade e ele tinha um sorriso maligno no rosto. Ele riu e nos disse: vocês, seus idiotas, não vão me deixar morrer, vão? E ele riu de novo. Nós meio que congelamos. Eu levantei a mão e apertei o botão código azul. E quando fiz, o homem entrou em fibrilação ventricular. Ele caiu de volta na cama. Começamos a codificá-lo, mas depois de 20 minutos foi chamado. 5 minutos depois do código, vários membros da equipe de código entraram no quarto limpando, quando este homem se senta ereto na cama e diz: você o deixou morrer, que pena. E então começou a rir, e o homem caiu de volta na cama. Ouvimos um grito horrível e agonizante. Na verdade, todos os pacientes da unidade naquela noite comentaram sobre o grito. E então se podia ouvir: não me deixe morrer, sendo sussurrado por toda a unidade.
Todas as enfermeiras naquela noite estavam pálidas e assustadas. Ninguém foi a lugar nenhum sozinho. Pela manhã, os sussurros de "não me deixe morrer" tinham sumido. As enfermeiras do turno da noite fizeram um culto de oração na sala de descanso antes de irmos para casa. E então todos nós tivemos pesadelos por semanas. A mãe falou que descobriu por que ele não queria que deixasse morrer, mas não contou pra gente. Aí não, aí deixar eu curiosa não, gente, faz isso não. Gente, mas pelo que eu entendi aqui, começou a apitar que ele tava tendo uma parada cardíaca, né? E aí quando chegou lá, com os equipamentos, né, com aquela mesinha que eles carregam pra desfibrilar, o cara tava sentado, levitando, rindo, falando pra não deixar morrer. E aí ele morreu. E aí chamaram a equipe de limpeza, pelo que eu entendi, esse código aqui, imagino que seja isso. Quem trabalha no hospital, deixa aqui, comenta aqui, me explica, por favor. E aí, quando a equipe chegou pra limpar, o cara sentou na cama de novo e falou, vocês deixaram ele morrer, e começou a rir. E aí caiu de novo. E aí, depois disso, um monte de gente, tipo, todo mundo que tava no hospital naquela noite, pacientes e funcionários, ouviram sussurros, "não me deixe morrer, não me deixe morrer no hospital". Eita, o que será que esse cara tinha, né? Que curiosa. E o último relato também é bem curtinho, chama Despedida. Tive vários encontros com fantasmas enquanto trabalhava como enfermeira responsável em uma casa de repouso. Certo dia, ao fazer a ronda, notei que um residente que estava internado em um hospital há mais de uma semana havia voltado e estava deitado em sua cama. Dei-lhe boas-vindas e depois perguntei aos meus colegas sobre o seu regresso. Disseram-me que ele ainda estava no hospital. Eu disse que não, que tinha conversado com ele. E levei outra enfermeira até o quarto para poder provar. Não tinha ninguém na cama. E a cama estava perfeitamente arrumada. Horas depois, o hospital ligou para nos informar que o nosso residente havia falecido. A hora da morte foi mais ou menos a hora que eu vi. Só posso imaginar que ele voltou para se despedir. Isso aí me lembra um vídeo que eu postei aqui, se não me falha a memória, eu postei. De um sanatório lá na Argentina, que o segurança abre, tipo assim, aparece a porta, aquelas portas de sensor igual de shopping, abrindo, aí o segurança levanta, recebe alguém que não tem ninguém lá, e aí ele conversa com a pessoa, anota o nome e tudo mais, pega as informações, pega uma cadeira de roda, leva até o elevador, e o elevador sobe e acabou, ninguém desce. Porque a suposta senhora que entrou, falou que tinha recebido alta, mas que tinha esquecido um objeto no quarto e pediu para voltar no quarto e deu o quarto e tudo mais para ele. E ele deixou a senhora subir. E aí depois ele foi e ligou pro segurança do andar da senhora lá, que a senhora falou que iria, e perguntou, olha, fulana subiu e ainda não desceu, e ela tá aí, como que é? Ele falou, ué, ninguém veio aqui. E aí eles foram olhar e ele tava conversando sozinho o tempo todo. E aí me lembrou essa história. Mais ou menos assim, será que foi pra despedir? Ou será que, tipo, morreu e aí o espírito continuou uma rotina do qual ele já estava habituado? Não saberemos. Mas é isso, gente. Se vocês têm alguma história pra me contar, manda no e-mail, sempre deixo na descrição do vídeo. Se você gostou dessas histórias, curte aqui, ajuda o canal, não custa nada. Compartilha com a pessoa mais medrosa que você conhece. E se não for inscrito, você já sabe, né? É um sussurro pra te mandar um enfermeiro fantasma aí, hein? Me tem dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.